Vamos então agora ouvir o debate na palavra do Dr. André. Boa tarde a todos e a todas. Bem, eu não sei se vocês perceberam, mas acho que foi muito interessante. Está melhor? Agora. Eu não sei se foi possível perceber, mas foi muito interessante observar que as apresentações aqui, as palestras, elas parecem que se completaram, né? A fala de um parecia trazer a solução para o que o outro apontava. Com relação, então, a essas preocupações, nós no Ministério Público, e aí eu vejo a cada momento como foi bom esperar. Nós iniciamos há mais de um ano atrás um trabalho que a princípio parecia ser simples, até porque era inspirado numa outra experiência que nós tínhamos e que nós ainda conduzimos com relação ao enfrentamento da poluição sonora. Então, a questão dos resíduos sólidos, queríamos, na inspiração do enfrentamento de um outro problema, trazer para o mesmo formato. E até certo ponto nós estamos fazendo isso. Mas, como eu dizia, fico cada vez mais feliz em saber que a pressa não seria um bom caminho nesse caso, também nesse caso. E digo isso porque, tal qual a doutora Ana Rúbia, somente há pouco tempo eu tive conhecimento também desse conceito, dessa ideia, que é o berço ao berço. E, maturando, lendo o pouco que a gente dispunha do assunto, podemos ver como o tema ele se aproxima da nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. E se aproxima numa coincidência temporal que até também nos fez questionar, talvez, quem se inspirou em quem, né? E a gente fazia esse questionamento e ainda o faz. Tamanha aproximação em muitos aspectos de um e outro tema. Sobre essa experiência nossa no Ministério Público, nós estamos lá com um desafio que é o de sistematizar algumas ideias, propostas, inclusive de ordem prática, num modelo de enfrentamento da questão dos resíduos sólidos que parece muito ousado. E eu vejo que é ousado quanto mais a gente discute o assunto. Como foi visto na fala do Dr. Roberto Kishinami, né, que tão bem apontou as dificuldades, os desafios que há. Porque se, por um lado, os conceitos, as ideias postos, seja numa proposta como a do berço ao berço, seja como o que consta da Política Nacional de Resíduos Sólidos, se por um lado parecem ideias simples, questões até do que se poderia mesmo esperar no que diz respeito à responsabilidade de cada um, por outro lado, vocês viram aqui, fazer as pessoas recepcionarem essas ideias e transformarem elas em realidade, aí já é um desafio maior. E dentro desse desafio, a proposta que a gente está levando no Ministério Público é a de discutir com as pessoas, através de audiências públicas, esse tema. E a partir do fechamento da audiência pública, acertar, firmar um pacto com o gestor municipal principalmente, mas também com outros setores da sociedade, no sentido de buscar fazer com que esse gestor assuma as suas responsabilidades nesse importante papel de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E no meio do caminho, o berço ao berço, que fez com que nós tivéssemos ainda mais trabalho, né, um trabalho muito motivador, mas no sentido de procurar encontrar um encaixe desse conceito nessa proposta que a gente quer trazer à sociedade. Então,
Então, para não me demorar mais, até porque eu não posso me dar esse luxo, né, de cansá-los e a gente demorar, até porque vocês é que precisam ter a palavra, eu gostaria de colocar aqui algumas questões dirigidas aos brilhantes expositores. Gostaria de muito objetivamente saber, por exemplo, do Dr. Celso Fernandes, e aí peço perdão se eu estiver entrando numa seara que não seja propriamente a que diga respeito à sua proposta aqui hoje, mas eu indagaria se numa situação de implementação plena de economia circular, os aterros e os lixões seriam abolidos. Isso porque há uma série de implicações nessa possibilidade, né? Outra pergunta que eu acho importante é sobre o ritmo de retirada dos bens naturais, se ele coincidiria com a devolução dos nutrientes à natureza, já que o berço ao berço se propõe, não é, a, no momento, retirar da natureza os bens para a produção, o que vige no sistema de hoje, não poderia ser diferente, mas, por outro lado, devolvê-los à natureza. Então, essa retirada coincidiria com a devolução à natureza desses nutrientes. E, finalmente, sobre a situação futura, exatamente dos catadores, num contexto aí, essa em particular, não sei se seria muito apropriada, mas, dada a sua experiência do trabalho social, eu julguei que seria interessante a gente provocar essa situação para saber, na sua avaliação, nesse contexto de aplicação plena dessas tecnologias modernas, conhecidas, do conceito do berço ao berço, como seria a situação futura dos catadores, né? Eu, particularmente, penso que os catadores foram, né, por uma situação contextual, social, eles acabaram desempenhando um papel muito importante na sociedade. Mas eu não vejo como você pensar numa situação em que isso se perpetue. Eu acho que a situação do catador ainda é muito indigna e está se buscando uma situação de dignidade que eu não sei se vem com o caso da manutenção das cooperativas ou das associações nos formatos que nós conhecemos hoje. Ao Dr. Roberto Kishinami, eu gostaria de saber se, superadas esses grandes desafios culturais que ele tão bem colocou aqui para a implementação da nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, quais seriam as principais virtudes e falhas dessa política nacional? Se há algum modelo no mundo similar ao proposto por essa Política Nacional de Resíduos Sólidos? E qual a sua concepção acerca do estímulo fiscal como instrumento de, como posso dizer, agregação da sociedade a essa proposta da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Muito obrigado. Antes de passar a palavra a Dr. Roberto, e depois ao professor Roberto e depois ao Dr. Celso, eu gostaria de dizer que a plateia está nos enviando perguntas que os dois palestrantes vão responder em bloco, certo? Então, a gente pode começar pelo senhor, professor, para essas perguntas do Dr. André. Bem, inicialmente, muito boas perguntas. Eu vou começar aqui pela questão final, quer dizer, a respeito dos estímulos fiscais, dos incentivos, né? Por quê? Porque quando a gente começa a analisar a situação dos resíduos sólidos, particularmente no Brasil, e percebe o seguinte, claramente que, com relação aos resíduos, né, a gente tem agido de uma maneira pouco responsável. O que nós temos feito ao longo das décadas é, na verdade, empurrado o custo do correto tratamento desses resíduos
para outros ou para outras gerações. Quer dizer, para outros, por quê? Porque a nossa atitude frente ao lixo é de que a gente quer isso o mais longe possível da casa da gente. Não aceita que haja tratamento, disposição final, né, de lixo urbano próximo à nossa residência. Agora, perto de alguém vai ficar. Então, alguém, na verdade, está mais próximo daquilo. E muito do que precisa ser feito com relação ao correto tratamento simplesmente não acontece. No que é que isso resulta? Resulta em que, na verdade, nós estamos deixando contaminação do solo, da água, né, do lençol freático, em alguns casos mesmo dos aquíferos mais profundos, para as próximas gerações. Quando nós pegamos o lixo, mesmo o lixo orgânico, né, retirado de tudo quanto é reciclável, etc., ou reutilizável, quando nós pegamos esse lixo orgânico e colocamos ele de maneira inadequada, colocamos, por exemplo, num lugar que não tem impermeabilização, num lugar em que não vai ocorrer o recolhimento do chorume, que é o resultado da decomposição, tá certo? Colocamos num lugar em que o gás que é formado não é recolhido e queimado, né, ou então usado para gerar eletricidade. Quando nós fazemos isso, nós, na verdade, estamos pegando um material que vai necessariamente contaminar o solo. E contamina, né, inclusive por excesso de substâncias e elementos que poderiam ser nutrientes. Porque nutrientes, eles são nutrientes de uma certa concentração. Quando você, né, coloca ele numa carga muito grande, num único corpo d'água, você acabou com aquele corpo d'água. Ele é imprestável para consumo humano. Isso nós estamos produzindo às centenas pelo país inteiro. Porque nenhum dos aterros que nós temos, e mesmo os aterros, né, de maior porte, vamos pegar, por exemplo, em São Paulo, nós temos lá um aterro Bandeirantes, né, que funcionou durante décadas, recebendo 1.000 e tantas toneladas diárias de lixo, tá certo? Com alguma impermeabilização, com algum cuidado, né? No entanto, hoje ele se encontra assim, ele está praticamente inoperante, mas não há monitoramento. Não há poços, por exemplo, olhando o que é que está acontecendo com a água dos aquíferos, tá certo? À volta, né? E coisa que deveria estar sendo feita pelas próximas décadas, pelo menos. Como isso não acontece, né, com certeza alguma coisa vai estar contaminando, só que não vamos poder sequer dizer como vai acontecer. Isso é absolutamente irresponsável. Agora, qual é o reverso disso? Quer dizer, como é que se soluciona isso? A única maneira de resolver, dentro da nossa economia, é trazer os custos que isso significa, tá certo? Para um valor presente. Quer dizer, monitorar essa coisa pelas próximas décadas, tá certo? Implica em custos pelas próximas décadas. Qual é o custo disso? Nós temos que... Existem maneiras de calcular. Não é que faltem fórmulas, tá certo? Engenheiros, economistas, etc., e mesmo físicos sabem fazer essas contas. Então, isso significaria que cada tonelada de lixo que hoje, tá certo, vai para um aterro, né, tem um custo com relação a esses tratamentos futuros, esses cuidados futuros. Isso deveria estar sendo cobrado, na verdade, da gente. Nós deveríamos estar pagando isso, né? Vocês vão dizer, bom, uma boa parte, provavelmente a gente paga, mas é perdido. Pode ser. Mas comparando os custos com disposição final do lixo que nós temos no Brasil, comparado com o que existe em outros países, né, existe um fator 2 a 3 de diferença. Para vocês terem ideia, o custo médio na União Europeia para fazer a disposição final de lixo, só para colocar, né, em algum lugar o lixo, depois de tratado, tá certo? Beira alguma coisa perto de 200 euros a tonelada. 200 euros a tonelada. Do lixo, é claro, depois de tratado. Nós estamos fazendo a disposição do lixo aqui. Eu tenho os custos mais para os estados do Sudeste. Mas está em torno, na verdade, de 80 a 150 reais por tonelada. Que é muito menor, tá certo, do que os 200 euros por tonelada da União Europeia. Onde é que está indo essa diferença? A diferença é porque
a mão de obra aqui é mais barata, porque a terra é mais barata, etc. Uma parte sim, mas a grande parte não. Nós poderíamos ter um custo menor aqui, sim. Alguma coisa entre 100 euros, 150 euros, tá bom. Mas, de qualquer maneira, um custo muito maior do que nós estamos, né, pagando hoje. Essa diferença está indo aonde? Está indo, na verdade, na contaminação, tá certo? Está indo, né, na grande quantidade de material que nós jogamos junto com aquilo que é reciclável, tá certo? E que gera aquelas situações, tá certo? De pessoas dos menos possuídos ir lá e ficarem catando as coisas que são, na verdade, recicláveis ou reutilizáveis. Né? Então, o primeiro movimento, ao meu ver, que nós precisamos fazer é o seguinte, é começar a olhar, né, esse lixo, esse resíduo sólido e falar, olha, isso aqui tem custo, certo? É porque tem custo, na verdade, que vale a pena, inclusive, fazer toda aquela outra coisa que é reusar, reciclar, tá certo? E fazer o correto tratamento. Né? Esse custo ele tem que ser incorporado, tá certo? Ao presente. Na hora que isso na medida em que isso for feito, tá certo? Aí sim, nós vamos começar a corrigir as várias distorções que nós temos. Essa incorporação vai implicar no seguinte: uma boa parte desses recursos, né, vão ter que ir para a economia para incentivar atividades. Tá? Nós estamos fazendo uma coisa muito estranha, na verdade, a hora que você olha a situação dos catadores, que é a seguinte: os catadores, eles realizam, de certa maneira, o trabalho mais importante que nós temos com relação a esses resíduos, porque são eles que fazem uma certa separação, que diminuem o volume das coisas que vão para lugares, tá certo? Que não podem receber grandes volumes, que são esses aterros inadequados que nós temos. Então, o trabalho que eles realizam tem um valor, né, que é muito maior do que eles, na verdade, recebem. Isso está acontecendo. Quer dizer, nós, na verdade, coletivamente, enquanto sociedade, né, nós estamos explorando e sobreexplorando o trabalho dessas pessoas. Explorando por quê? Pelo fato de que eles não têm, na verdade, uma formação, né, não puderam ir à escola, ou não têm, estão colocados na sociedade numa situação de absoluta vulnerabilidade. Quem é que se aproveita deles? Nós. Nós, na verdade, produzimos uma situação em que eles fazem um trabalho, então, importante, necessário, mas não recebem por aquilo. Bom, para começar a receber, precisamos ter dinheiro de algum lugar, ao meu ver, né? Esses recursos, tá certo, deveriam ser cobrados da gente, né, e deveriam ir para eles na forma de pagamento por serviços. Tá? Então, uma parte dos incentivos tem que começar a acontecer agora. Né? Bom, eu falei nas dificuldades todas, tá certo, a respeito de implantar, por causa da mudança cultural, etc. Agora, o processo civilizatório é assim, tá certo? Nunca foi fácil. Quer dizer, a humanidade, na verdade, foi se civilizando à custa de... além de tentativa e erro, quer dizer, a gente aprendeu o seguinte: nós precisamos, de um lado, punir, tá certo? Persuadir, né? E, mais recentemente, a gente pode começar a incentivar, quer dizer, colocar a cenoura na frente para que a gente corra atrás daquela coisa que é, tá certo, desejável. Né? No caso dos resíduos sólidos aqui no Brasil, vai ter que acontecer a mesma coisa, tá certo? A coisa que estiver errada, e tem muita coisa errada, vai ter que ser punida sim, tá certo? Tem pessoas tomando decisões, tá certo, que são absolutamente inadequadas, do ponto de vista da política, do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista da defesa de direitos, tá certo, coletivos, tá certo, e mesmo de direitos individuais. Então, nesses casos, tem que haver punição. Do outro lado, tem que haver, claro, persuasão, tem que ter ampla disseminação de informações, etc. Mas, à frente disso, eu acho que alguns incentivos também podem ajudar a superar essa situação. Certo? Eu acho que eu cobri o conjunto, né, de coisas da... Bom, eu preciso informar que nós temos que encerrar nossos trabalhos aqui às 17h45. Então, o professor Roberto tem muitas perguntas.
A gente vai passar agora para o doutor Celso, que vai responder as dele. E se a gente não conseguir responder, se o professor, se não tiver tempo de fazer as perguntas, de formular essas questões para o professor, eu vou sugerir que ele as responda por escrito e a gente disponibiliza as respostas no site da Abrampa. Tá certo? Então... Ele começou pelas suas, essas outras perguntas. Não, o doutor Celso tem uma só, então é o que eu vou fazer. O doutor Celso ele vai responder as do doutor André e mais a seguinte questão. Com sua experiência na IBM, projetos sociais e resíduos sólidos, como o senhor avalia a situação atual do lixo eletrônico, reuso, recolhimento e logística reversa? Bom, primeiro as perguntas que a André me colocou, né, é relativo a aterros e lixões, a redução do ritmo de extração e restauração, né, da natureza, dos recursos naturais, e terceiro, sobre situação futura dos catadores. Ok? E a quarta, como é mais específica, eu deixo para o final. Bom, eu vou falar de uma maneira mais filosófica do que técnica, porque tecnicamente vocês vão ter a oportunidade de conversar com o Michael amanhã e fazer a pergunta técnica, porque é a praia dele, não é a minha. Mas eu trabalho muito com uma ideia que existe um filósofo chamado Bernardo Toro, que ele parte do princípio que a transformação se dá através de que ele chama de imaginário mobilizante. Eu acho que todos nós, como seres humanos, precisamos do imaginário mobilizante. A gente precisa resgatar a utopia, né? Porque senão a gente fica falando só do possível e tem aquela frase que diz, não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Então eu gosto do conceito do imaginário mobilizante e da utopia. Então vou falar em termos da minha percepção de como é que a sociedade deveria funcionar. E dentro do conceito da economia circular, berço ao berço. Primeiro, aterros e lixões, a partir do momento em que deixa de existir lixo, ou seja, o conceito de lixo é abolido porque resíduo passa a ser nutriente, seja nutriente orgânico, seja nutriente técnico, seja nutriente intangível ou tangível, né? O fato é que você não vai precisar mais de lixão. Não é? Então, se a gente pensar em termos... Qual seria o meu sonho? O meu sonho seria não ter aterros e lixões. Essa terra pode ser usada de uma maneira muito mais saudável, produtiva e gerar riqueza. A questão da redução do ritmo de extração. Sem dúvida que a economia circular e o berço a berço prega a maximização dos recursos naturais, ou seja, reduz o extrativismo sem dúvida, porque na medida em que eu aproveito o produto e esse produto ele volta para o ciclo produtivo, seja através de logística reversa, ou pelo reuso, ou eventualmente até para uma reciclagem, uma meta-reciclagem que seja, ele, além de não estar consumindo mais energia, não está gerando, ele não está consumindo matéria-prima. Eu acho que o exemplo clássico, e daí o Dr. Roberto me perdoe falar na praia dele, né, se estiver errado, só me corrige, mas para mim é o vidro. Né? Não faz nenhum sentido a gente não usar o vidro reciclado, porque em termos de energia e uso de matéria-prima, quer dizer, embora a matéria-prima seja barata, o processo de fabricação do vidro ele é muito mais barato e é muito mais lucrativo se a gente usar o reciclado, tá certo? Então, eu acho que tudo teria que ser pensado dessa forma, ou seja, os produtos já nascerem na sua gênese para serem parte de um ciclo contínuo, num fluxo contínuo descontaminado. Porque o que pega hoje é a contaminação. Por exemplo, você vai fazer uma meta-reciclagem, todo mundo acha bonito pegar um banner e fazer uma bolsa, tá certo? E daí você tira o banner da parede, ele tem uma toxicidade inerente pelo material que ele é feito, e você coloca ao lado do corpo. Ou seja, você piorou, na realidade. As pessoas podem achar que estão fazendo um negócio muito bonito e até ganhar prêmio de design, tá certo?
mas está errado. E as pessoas precisam saber disso. Então, na medida em que a gente começa a trabalhar, a purificar o ciclo dos produtos, fazer os produtos para serem modulares, escaláveis e serem utilizados e reutilizados num fluxo contínuo, reduz sim o ritmo de extração. Por outro lado, tem um efeito restaurador. Porque o que me encantou no ciclo, no bionutrientes, do biossistema integrado, e está lá perto de casa, que eu moro no Rio, tá certo? O pessoal do Instituto Ambiental faz um trabalho maravilhoso, porque já teve lá o pessoal da Sabesp, da Embrapa e outras organizações ultra idôneas que certificaram que o processo ele é descontaminado e realmente fertiliza e cria riqueza. Então, naquele momento, eles usam solos, inclusive, que estão sujeitos à erosão, estão sujeitos a deslizamento, como acontece muito naquela região, tá certo? E que eles estão recuperando através do material sólido que se forma no processo. Então, você pode trabalhar terras pouco férteis e torná-las férteis. Você pode recompor terrenos a partir daí. E, mais uma vez, eu estou falando em tese pelo que eu vi, não é? Porque, embora seja engenheiro, nessa praia eu não entendo. A questão da situação futura dos catadores. Eu tive a oportunidade de conhecer o movimento, visitar, inclusive, alguns locais, inclusive aqui em Recife. E eu acho que tem um fator positivo, lógico. Né? Quando você sai do zero, tem um fator positivo. E a gente está nesse fator ainda. Está se criando um mecanismo de renda, está se criando um mecanismo de melhorar a condição social. Mas eu diria que não é por aí. Quer dizer, eu vejo a situação dos catadores, idealmente, que a logística deveria ser o mais pulverizada possível, ou seja, a gente procurar atender de forma descentralizada e não centralizada, porque daí você evita transporte, você otimiza a geração de renda nas comunidades, você capacita as pessoas e, principalmente, capacita adolescentes e jovens, porque tem um fenômeno geracional muito importante na transformação, que não basta mudar a vida do catador. Provavelmente a vida dele vai mudar para melhor, mas muito pouco. Mas você precisa mudar a vida dos filhos do catador, dos netos do catador, porque aí você está promovendo a transformação. Então, você criar mecanismos que proporcionem que todo o entorno dos catadores seja capacitado e recebam uma agregação de valor para aquilo que é feito, é fundamental. Então, eu não diria que acaba, eu acho que muda a natureza e a gente tem que criar esse mecanismo geracional de pensar no investimento. Gostei muito da ideia do Dr. Roberto e de criar incentivos, né? Porque nós vamos pagar, sim. Eles fazem um trabalho que é desvalorizado e a gente precisa pagar por isso. Agora, incentivar esse mecanismo geracional, não só melhorar a vida dele, mas incentivar através da educação para os filhos, e etc, etc. Não é? Então, eu vejo que, por aqui, e também tem uma questão de a própria proteção. Né? Como eu trabalhei na área tecnológica e trabalhei numa ONG de inclusão digital, e aí eu já entro na quarta pergunta, mas falando também dos catadores, eu vi algumas coisas que me arrepiaram, né? Porque quando você pega um computador, e na época existia aquele... sabe aquele vídeo de raios catódicos, CRT, aquele grandão assim, né? Que hoje não tem mais, né? Tudo tela fina, mas na época existia aquele tubo grandão, né? E o pessoal deixava aquilo aí na chuva, tá certo? Tem algumas pessoas que abriam um buraco para fazer vaso daquilo, etc. Eles não tinham a menor noção da toxicidade que tinha dentro... da toxicidade que tinha dentro daquele material. Então, a questão do catador também tem esse mecanismo de proteção, né? Quer dizer, eles precisam estar conscientes do que eles estão manuseando e devidamente protegidos. Mais uma vez, entra na questão do incentivo do investimento. Precisa falar agora? Precisa encerrar. Bom. Eu preciso acabar. Agora. Bom, então a resposta sobre a questão da logística é uma pergunta que é bastante complexa e que eu me coloco à disposição para a gente conversar depois. Então, vou falar rapidamente.
Evoluiu. Eu trabalhei no CDI, que é uma ONG de inclusão digital, e até fizemos projetos de reciclagem, etc., não só de reutilização. Eu diria que de lá para cá evoluiu muito. Eu lembro que a gente recebeu um vice-presidente da HP para visitar os projetos nas comunidades, e ele ficou encantado e tal. Então, ou seja, a partir do momento que uma HP, uma IBM se interessa em conhecer, interessa em capacitar aqueles jovens e colocar dentro da cadeia de valor da organização. Por quê? Porque eles estavam já na época tendo dificuldade de formação e contratação de mão de obra. O Brasil perdeu muita missão tecnológica para a Índia e outros países por falta de mão de obra qualificada. E as comunidades de baixa renda têm garotos brilhantes que, com a devida oportunidade, eles podem fazer toda a diferença. Então, até o nome do projeto, ele era inspirador, chamava Fábrica de Cidadania, ou seja, transformar esses garotos e garotas de comunidade em cidadãos plenos, né, com direito à renda e tudo que tem direito, educação e tal. Então, essa questão da logística me encanta pelo elemento humano dentro, ou seja, ela tem que ser pensada a partir do adolescente jovem que precisa ser capacitado e precisa fazer parte desse processo de transformação. Porque se a gente pensar na logística reversa como um mecanismo automatizado, aí eu acho que, do ponto de vista ambiental, eu aprovo, mas do ponto de vista social, eu dou a nota 0. Então, daí na média vai ficar 5, tá certo? Não é uma boa nota. Então, aqui eu posso, depois a gente elaborar isso daí, do ponto de vista socioambiental, tem um projeto maravilhoso para a gente fazer nessa linha do nicho tecnológico. Com adicional, as tecnologias de informação e comunicação, elas são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer país do brasileiro. Então, criar mecanismos de fazer projetos nessa área funcionar, eles têm uma questão socioambiental e uma questão também tecnológica para o país. Bye, bye. Obrigado. Gente, recebi o bilhete vermelho. Eu preciso apresentar minhas sinceras escusas, minhas verdadeiras desculpas aos 2 mestres que nós conseguimos juntar aqui, mas eu esqueci que eu própria pedi 15 minutos para o consultor em inovação do EPEA Brasil, o Dr. Alexandre Fernandes. E por quê? Porque quando eu ouvi o Dr. Michael lá em Belém, eu já tinha conhecimento, eu já estava estudando a matéria, pesquisando, e eu senti que isso fez toda a diferença no meu aproveitamento. Então, eu queria proporcionar a vocês uma ideia hoje para que essa sementinha fique germinando e amanhã de manhã a gente possa ter muitas perguntas para o Dr. Michael e ele possa responder. Então, o professor Roberto se comprometeu e todos os 2 disponibilizaram os e-mails aqui, tá certo? O professor Roberto se comprometeu a responder essas questões que eu não pude formular por conta do tempo e a gente vai disponibilizar no site da Abrampa, tá certo? Mas com o e-mail aqui, se as pessoas quiserem, inclusive, ele se disponibilizou a responder. E a última que chegou, eu vou pedir para o Alexandre dar uma boa nova, que é sobre resíduos de isopor. Já existe uma iniciativa pioneira isopor. Então, o Alexandre pode falar. Alexandre, doutor Alexandre, ainda estou pedindo para o senhor dar a notícia. Nos 15 minutos que eu li, que nós cortamos, o senhor ainda pode falar um pouquinho de uma iniciativa pioneira no Brasil sobre a questão grave que é a do isopor. Então, eu convido a mesa e quem vai encerrar é o próprio doutor Alexandre. A gente vai desfazer a mesa e ouvi-lo para a gente poder desmobilizar o auditório, para poder esvaziar o auditório e cumprir o nosso compromisso com o TCE para amanhã a gente estar aqui em ponto às 8h30, né? Começando a chegar às 8 para as 9 horas, professor Michael poder falar. Muito obrigada a todos os senhores de coração e vamos ouvir as palavras do doutor e professor, esse é professor mesmo, e professor Alexandre Fernandes. Ana, muito obrigado, doutora Ana Desculpa, Rúbia. perdoa. Obrigado a todos os presentes.
Eu vou ser bastante breve. A ideia é... Boa tarde a todos. A ideia era apresentar um pouco do que nós teremos amanhã com a palestra do Dr. Braungart e também com as oficinas de amanhã à tarde e do outro dia, quarta-feira, durante a manhã e à tarde. Então, algumas palavras que eu escrevi para ser bem breve e que eu espero que incentive, que traga um pouco de entendimento mais profundo do que já foi falado, mas é um pouco difícil, mas que leve um pouco da carga desse conceito, de como aplicá-lo e uma visão para todo mundo dormir sonhando com um mundo que é positivo, que é bom, não que a gente tem culpa por existir. Bom, eu sou Alexandre Fernandes, sou diretor de tecnologia do EPEA Brasil e a empresa que representa Cradle to Cradle. Cradle to Cradle é berço a berço em inglês. E, bom, amanhã nós teremos a presença ilustre do Dr. Michael Braungart aqui, falando um pouco mais sobre a metodologia de inovação Cradle to Cradle e demonstrando por que podemos eliminar a palavra lixo do nosso vocabulário e como podemos fazê-lo. Nós estaremos, então, ministrando também 3 oficinas e onde a gente vai abordar questões e tentar criar uma massa crítica para a gente detonar a próxima revolução industrial, que vai ser uma revolução de qualidade dos produtos, de qualidade das empresas. Mas por que Cradle to Cradle? Da onde vem isso, né? Se a gente olhar o sistema hoje, o sistema que a gente vive é um sistema que considera que as coisas têm começo, meio e fim. E, na verdade, quando a gente olha para fora dessa ideia humana de começo, meio e fim, e olha as coisas que estão acontecendo à nossa volta, elas, na verdade, elas acontecem em fluxos contínuos, né? A própria noção de resíduo, se você pensa em algo que sobra, ela não é muito bonita de pensar, né? Como é que a gente poderia eliminar o resíduo, o problema do resíduo? Simplesmente eliminando a geração de resíduo. Bom, deixa eu explicar um pouquinho. Parece nonsense, parece sem muito senso. Imagine um sistema onde nada é resíduo. Imagine que tudo que é produzido por alguns é aproveitado por outros. Nesse sistema, tudo foi planejado para fornecer algo útil. Esse sistema existe. O mar, uma floresta, é o ecossistema. Se pensamos nesse sistema, nada é reduzido, nada é minimizado. Não existe emissão zero. Tudo é positivo de alguma forma e alimenta de nutrientes o próprio sistema. Pense numa árvore como uma demanda de projeto. Vamos projetar uma árvore. Vem cá, desenhe algo que filtra o ar, que filtra a água, que produz alimentos, que produz oxigênio, que captura CO2, que produz habitat para várias outras espécies e ainda cria microclimas. E aí se autorreproduz. Parece fácil? Não é tão fácil, né? Como é que então a gente dá esse próximo passo? Bom, pense bem. Esse sistema não é linear, é um sistema cíclico. A gente não olha para as flores de uma árvore e vê, nossa, quanta flor, para que tanto desperdício? A gente percebe quanto bonita ela é e quanto bem ela está fazendo, seja pelo aroma, seja pela cor, ou seja pelas espécies que estão vivendo daquilo e a própria biodiversidade. Então, a gente tem que pensar que a matéria-prima para a prosperidade da própria vida é a vida e o resíduo, ou o alimento que ela gira conforme os ciclos que ela vai construindo. E qual que é a energia que mantém
essa coisa funcionando, esse sistema funcionando há 4 bilhões de anos, evoluindo. É o Sol. O Sol está alimentando o sistema de processos químicos, de processos naturais, e nós fazemos parte desses processos, a própria vida. Essa reação química na verdade, é alimentada, esse sistema todo é alimentado por um reator nuclear que está a 8 bilhões de quilômetros e a tecnologia wireless, sem fio. É de graça e está aqui batendo no meu metro quadrado. Onde eu estou, ele bate. Então, se a gente começar a imaginar todo o potencial dessa energia solar que chega e as manifestações possíveis, né? O vento, a hidrologia, o calor, a luz, e a gente está desperdiçando. Quem é que não quer uma energia que é gratuita, que está aí para todo mundo e que pode ser aproveitada? O que falta? Falta escolha na direção certa, escolha na direção das renováveis. Bom, tem o último item que mantém todo esse sistema funcionando maravilhosamente, a diversidade. Se a gente falar em Darwin, você vai lembrar que ele não falava da sobrevivência dos mais fortes, ele falava dos mais adaptados, aqueles que conseguem conviver e criar nichos e se equilibrar dentro do sistema. E aí a gente não tem superpopulação de passarinho na floresta. Você tem cada pássaro comendo uma altura da árvore, ou cada pássaro comendo um tipo de fruta, os peixes e assim por diante. Na verdade, se a gente pensa numa floresta, ela é tão mais vibrante e mais forte quanto mais espécies ela tem. Nós não temos uma floresta onde tem cada espécie fazendo uma coisinha e poucas espécies, os mais fortes ganhando. Então a gente precisa pensar que isso se aplica também à cultura de uma cidade. Quanto mais culturalmente diversa ela é, mais forte ela é, mais resiliente, mais forte contra inclusive crises da própria sociedade. E quanto maior contribuição para o sistema que essa espécie oferece, mais reprodução e mais crescimento. Então a pergunta que eu lanço aqui, e que a gente vai ver amanhã e depois, que é a resposta para essa solução, para esse dilema, essa crise que a gente vive hoje, não é crescer ou não crescer, mas é escolher exatamente o que a gente deseja que cresça. Obrigado. Boa tarde. Bem, senhoras e senhores, então encerramos aqui o nosso dia e amanhã lembrando que começamos às 8 horas e a palestra magna impreterivelmente às 9 da manhã. Tenham boa noite a todos e um bom retorno a seus lares.